Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Shadowslave, capítulo 111. Criatura menor. Sunny acordou com a sensação opressiva que inundava todo o mundo. O pôr do sol estava se aproximando e, com ele, a sombra abissal do pináculo carmesim caía mais uma vez sobre a cidade amaldiçoada. O pináculo distante podia ser vista de qualquer lugar nessas sombrias ruínas, pairando sobre a costa esquecida como um eterno presságio sombrio. Era ciclópica e inimaginavelmente alta, com suas raízes crescendo a partir do interminável mar de corais carmesim e seu pico perdido em algum lugar além do véu de nuvens cinzas. Nos últimos meses, Sunny se acostumou com sua presença e aprendeu a não prestar atenção nela. Pensar no pináculo era um caminho certo para a loucura. Afinal, em algum lugar dentro dessa estrutura inconcebível estava a única esperança deles de um dia retornar para casa. E a esperança era um veneno. Bocejando, Sunny se levantou e esticou os braços. Seu bom humor, que havia perdido momentaneamente por algum motivo estranho, já estava retornando. Agora que teve algum tempo para colocar os eventos da noite anterior em perspectiva, ele entendeu ainda mais claramente o quão incrível tinha sido sua sorte recentemente. A aquisição da Santa de Pedra e sua subsequente transformação em uma sombra foram nada menos que milagrosas. Sua vida estava prestes a mudar para melhor. No entanto, Sunny precisava pensar cuidadosamente nas coisas. Ele estava em águas desconhecidas sobre como cultivar seu monstro de estimação. O entusiasmo inicial que sentiu ao perceber que a Santa de Pedra Sombria era capaz de consumir memórias para coletar fragmentos de sombra se foi. Em seu lugar, havia uma série de perguntas desconfortáveis. Sunny havia passado cerca de 6 meses na Costa Esquecida. Durante todo esse tempo, ele só conseguiu coletar 3 memórias que eram adequadas para alimentar a sombra, dando a ela apenas 6 fragmentos de sombra. Com a velocidade atual de progressão, ele teria que esperar 16 anos inteiros para ver seu trabalho dar frutos e descobrir exatamente o que aconteceria quando a Santa de Pedra acumulasse todos os 200 fragmentos de sombra que as runas exigiam. Mesmo entre a elite do exército de Gunlaug, não havia ninguém que tivesse sobrevivido na Costa Esquecida por mais de 10 anos. O próprio rei do castelo esteve aqui por apenas 8 anos e só viveu tanto tempo em grande parte devido à sorte. Claro, a habilidade de combate de Sunny aumentaria drasticamente com a adição do mortal Cavaleiro de Pedra, mas ainda assim era muito tempo. Ele tinha que pensar em algo. Enquanto fazia os cálculos, os olhos de Sunny caíram sobre o baú de ferro que guardava sua fortuna cuidadosamente acumulada de fragmentos de alma. Distraído, ele parou por alguns momentos, e hesitante, se aproximou do baú e encarou sua tampa. Pelos padrões da Costa Esquecida, ele era um homem incrivelmente rico. Sua fortuna poderia comprar muitas coisas no castelo, desde itens relativamente simples até cada vez mais raros e difíceis de encontrar. Algumas das coisas que poderiam ser facilmente compradas naquele poço de desespero, ele nem queria pensar. O que mais lhe interessava, no entanto, era a possibilidade de adquirir uma grande quantidade de memórias. Memórias poderosas com encantamentos úteis não eram baratas. Na verdade, eram extremamente caras. Mas ele não se importava muito com a qualidade, já que a Santa de Pedra poderia obter a mesma quantidade de fragmentos das memórias mais inúteis. Tudo o que ele precisava era a quantidade. Se ele gastasse todos os seus fragmentos, o poder dela aumentaria instantaneamente em uma quantidade considerável. No futuro, ele também seria capaz de cultivar a sombra com o dobro da velocidade, metade dos materiais vindo das memórias que ele estaria adquirindo ao matar monstros, e a outra metade das memórias que ele estaria comprando com os fragmentos de alma deixados pelos monstros. Isso reduziria potencialmente o período total para um tempo um pouco mais sensato. No entanto, havia um grande problema com esse plano. Assim que Sunny começasse a gastar uma grande quantidade de fragmentos de alma, ele inevitavelmente atrairia muita atenção. Lidar com aventureiros aleatórios que tentariam roubá-lo, embora não fosse agradável, não era um grande problema. Mas se o próprio Gunlaug se interessasse por suas façanhas, isso seria um desastre. E então havia Nephis, cuja presença tornava qualquer tipo de planejamento inútil pelos motivos que só ela e Sunny conheciam. Todos os outros pareciam estar cegos e surdos para a verdade, que era a fonte do problema. Sunny franziu a testa e se afastou do baú. Eu posso voltar a essa ideia mais tarde.
Mas primeiro, vou verificar se consumir memórias é o único caminho para uma sombra se fortalecer. Ele ainda queria saber se a Santa de Pedra poderia absorver fragmentos de sombra ao matar criaturas do pesadelo, assim como ele poderia. Algum tempo depois, Sunny estava se movendo cautelosamente pelo labirinto de pedra da cidade abandonada. Capaz de se fundir às sombras, ele tinha uma certa vantagem sobre qualquer outra pessoa que ousasse explorar essas ruínas amaldiçoadas na escuridão absoluta da noite. No entanto, mesmo ele estava sempre a um passo da morte. Atrair a atenção dos verdadeiros mestres das ruas, as criaturas caídas que habitavam aqui desde os tempos antigos, seria o fim dele. Sunny não tinha ilusões quanto a isso. Os humanos só sobreviviam aqui aprendendo a evitar os caídos e procurar monstros mais fracos para caçar. Não havia muitas criaturas menores que pudessem garantir um lugar na cidade amaldiçoada, então caçá-las era sempre perigoso. No entanto, era isso que Sunny tinha transformado em sua profissão, e era isso que ele estava fazendo agora. Finalmente, ele chegou à área onde havia observado uma criatura específica no passado. Surpreendentemente, Sunny conhecia intimamente esse tipo de monstro. Afinal, um deles quase lhe custou a vida no passado. Em algum lugar ao redor desta rua específica, um centurião carapaça solitário havia feito seu covil. Subindo no topo de uma alta coluna de pedra, Sunny ficou imóvel na escuridão e esperou que sua presa aparecesse. O tempo passava dolorosamente devagar, mas um bom caçador tinha que ter muita paciência. Seus olhos escuros penetravam o véu da noite, observando as ruínas fantasmagóricas. 1 hora se passou, depois outra. Sunny esperou. Logo, sua paciência foi finalmente recompensada. Da profunda escuridão de um dos prédios derrubados, uma forma familiar e imponente apareceu em toda a sua beleza ameaçadora. O centurião carapaça pisou nas pedras do calçamento, sua carapaça negra decorada com padrões carmesim, duas aterrorizantes foices de osso raspando contra a pedra. Sunny sorriu. O centurião carapaça só teve tempo de dar um único passo antes de duas chamas carmesim se acenderem repentinamente nas sombras profundas que consumiam a rua em ruínas. Então, uma graciosa cavaleira de pedra saiu da escuridão. Erguendo seu escudo, ela apoiou a lâmina de sua espada na borda dele. Mechas de névoa cinzenta e fantasmagórica escapavam por baixo de sua armadura, uma estranha radiação escura emanava de sua pele. A escuridão ao redor parecia se mover, como se quisesse abraçá-la como um manto sombrio. Os dois monstros, um massivo e selvagem, outro pequeno e firme, congelaram um diante do outro. E então, o caos se instalou. Shadowslave, capítulo 112. Duelo dos monstros. Assim como na batalha contra duas bestas caídas, a Santa de Pedra atacou primeiro. Golpeando sua espada contra a borda do escudo 2 vezes, ela avançou sem medo ou hesitação. Claro, Sunny não tinha certeza se as sombras eram sequer capazes de sentir medo. O centurião carapaça reagiu rápido e selvagemente, investindo contra ela em um ataque furioso de quitina adamantina e lâminas serrilhadas. Diante desta criatura imponente, a Santa de Pedra parecia insignificante e pequena. Os dois monstros colidiram no meio da rua, uma pequena onda de choque se espalhando para fora do ponto de impacto. Poeira e pequenos pedaços de cascalho foram lançados pelo ar. Sunny observava a batalha com olhos vigilantes. Ele suspeitava que essas duas criaturas do pesadelo eram de certa forma iguais em termos de poder. O centurião era muito maior e mais pesado, e a carapaça impenetrável o tornava um adversário especialmente mortal. Todas as criaturas carapaça eram incrivelmente resistentes e fortes. Ele também tinha vantagem do alcance e da massa. A Santa de Pedra era igualmente resistente devido à sua pesada armadura e natureza petrificada. Apesar de sua pequena estrutura, a graciosa cavaleira possuía uma quantidade impressionante de força. Sunny também tinha que lembrar constantemente que ela não era realmente humana e, como um ser feito de pedra, pesava muito mais do que um humano. A desvantagem de seu tamanho foi compensada pela consciência de batalha e habilidade, tornando o resultado da luta imprevisível. No entanto, isso só era verdadeiro se ele não levasse em conta o abraço sombrio de sua sombra. Com o seu reforço, a Santa de Pedra era inimaginavelmente mais poderosa. Sunny estava bastante certo de que o centurião não tinha chance. Enquanto isso, os dois monstros estavam envolvidos em uma batalha feroz. A Santa de Pedra resistiu ao ataque das foices de osso desviando uma com seu escudo e evitando a outra. Sem perder o ímpeto, ela baixou o escudo e bateu sua borda na carapaça do centurião, fazendo a criatura corpulenta cambalear.
A força do impacto foi tão grave que enviou rachaduras através da carapaça impenetrável. Sunny observava maravilhado, parabenizando-se pela decisão de não testar a força do monstro aumentado nele mesmo. Aproveitando a abertura que ela havia criado, a Santa de Pedra torceu o tronco e desferiu um golpe de revés com o centro do escudo, acertando o mesmo ponto novamente. A placa de quitina já danificada se estilhaçou, revelando a carne macia por baixo. Um momento depois, ela já estava se movendo para evitar a feroz retaliação da criatura carapaça selvagem. A cavaleira graciosa era parcimoniosa em seus movimentos, desviando de cada golpe com precisão calculada. Embora Sunny fosse apenas um novato na arte do combate, ele havia aprendido o suficiente para ser capaz de reconhecer as nuances de um estilo de batalha distinto na maneira como a Santa de Pedra lutava. Sua técnica inteira era baseada na simplicidade e economia de movimentos, cada ação calculada e eficiente. Combinando bloqueios rígidos, esquivas e desvios com movimentação firme e ripostes bem cronometrados, a sombra conseguia criar um contraste marcante entre defesa e ataque, sendo o primeiro sólido e indomável, e o segundo abrupto e inevitável. Era muito diferente do estilo fluido e imprevisível que Nephis usará e que ele mesmo aprenderá. Somente agora Sunny percebeu que os katas e formas básicas que praticara eram, de fato, muito únicos e incomuns. De onde vinha o estilo de luta dele? Havia muito a considerar aqui, tanto em termos de como aprimorar sua técnica atual quanto de como incorporar novos elementos a ela. No entanto, isso era uma tarefa para o futuro. Agora, ele estava mais interessado no resultado da luta. A Santa de Pedra já estava dominando seu inimigo monstruoso. Algumas das pernas do centurião estavam quebradas ou cortadas, jorrando sangue azul das feridas terríveis. No entanto, ainda resistia furiosamente. Mas não importava o quão enfurecido ficasse, a postura silenciosa e ameaçadora da cavaleira sombria e graciosa era muito mais aterrorizante. Justamente naquele momento, a Santa de Pedra desviou de um golpe descendente de uma das foices do centurião e depois a prendeu sob sua greva. Usando seu peso para imobilizar a arma do inimigo, ela desferiu um golpe violento com a borda do escudo e estilhaçou a lâmina de osso em pedaços. O monstro carapaça gritou, atordoado pela perda de sua foice, e imediatamente tentou eviscerar o repugnante demônio com a foice restante. No entanto, ele estava uma fração de segundo atrasado. Com um lado de seu corpo indefeso, a Santa de Pedra agora tinha muito mais espaço para atacar. Desviando a foice com o escudo, ela avançou e desferiu um golpe ascendente, cortando-a perto da articulação. Continuando o movimento, ela então passou pela chuva de sangue azul e impiedosamente enfiou a espada na abertura na armadura do centurião que havia sido criada por ela no início da luta. A lâmina de pedra perfurou a carne do monstro e devastou sua espinha. A força do golpe foi tão imensa que a ponta da espada rompeu a quitina nas costas do centurião. Puxando a espada do corpo moribundo da criatura com um movimento brusco, a Santa de Pedra sacudiu o sangue da lâmina. Em seguida, ela recuou indiferente e congelou, parecendo se transformar em uma escultura escura e imóvel. Apenas o fogo carmesim ainda queimando em seus olhos de rubi traía que a sombra estava viva. Sunny prendeu a respiração, esperando o feitiço falar. Logo, ele ouviu sua voz vagamente familiar. Você matou um monstro desperto, centurião carapaça. Sua sombra fica mais forte. Levemente decepcionado, ele convocou as runas e verificou o número de fragmentos de sombra em sua posse. Fragmentos de sombra. 307, 1000. Faltam 93 para 400, pensou automaticamente. Então, apenas para ter certeza, Sunny lançou um olhar na descrição da Santa de Pedra. Fragmentos de sombra, 6200. Então, assim como com os ecos, as mortes realizadas pela sombra beneficiavam seu mestre em vez do próprio monstro. Parecia que consumir memórias era realmente a única maneira de alimentar a Santa de Pedra. Sunny franziu a testa. Bem, isso complica as coisas. Shadowslave, capítulo 113. Poço Escuro. Depois que a Santa de Pedra eviscerou impiedosamente o centurião carapaça e confirmou a suspeita de Sunny de que ele não seria capaz de cultivá-la dessa forma, ele não tinha muito o que fazer. A noite ainda era jovem, mas ele já havia alcançado seu objetivo. Agora, ele estava livre para fazer o que quisesse. Entretanto, não havia muitas opções disponíveis na cidade amaldiçoada. Ele poderia continuar caçando, se deleitando com o poder recém-descoberto. Com a Santa de Pedra sob seu comando, Sunny seria capaz de banhar as ruínas no sangue dos monstros. No entanto, esse pensamento, por mais sedutor que fosse,
deixava-o inquieto. Caçar neste lugar infernal exigia paciência e preparação. Ele só sobreviveu até agora observando cuidadosamente os possíveis campos de batalha com antecedência e estudando sua presa das sombras para aprender seus pontos fortes e fracos, sem se apressar em lutar até ter certeza absoluta de que havia uma sólida chance de vitória. Santa de pedra ou não, trair esses princípios ainda o levaria à morte. E com seu estado mental, levemente instável, Sunny não confiava em si mesmo para permanecer cauteloso quando as vitórias fáceis se acumulassem. Ele tinha que avançar lentamente. Olhando em volta das ruínas silenciosas, Sunny sorriu levemente. Na verdade, ele não estava tão longe da biblioteca. Ele realmente havia transformado a caça às criaturas do pesadelo em uma espécie de profissão, mas era apenas isso, um trabalho. Como qualquer jovem bem ajustado, ele também tinha um hobby. Em seu tempo livre, Sunny gostava de explorar as ruínas. A sensação calorosa de satisfação que ele havia experimentado depois de encontrar o ninho escondido da prole do pássaro ladrão vil nunca deixou sua memória. Havia algo profundamente envolvente em descobrir fragmentos de história muito perdida e juntá-los. Talvez Sunny tivesse herdado essa paixão do professor Julius, ou talvez ela sempre estivesse adormecida em seu coração. Em qualquer caso, ele gostava muito de explorar a cidade antiga. Estava cheia de todos os tipos de mistérios, tanto grandes quanto pequenos. Depois de milhares de anos, a maior parte dos vestígios do passado havia sido apagada pelo fluxo implacável do tempo. Mas olhando nos lugares certos e exercitando o pensamento crítico, a perspicácia e a imaginação, era possível juntar minúsculos fragmentos da verdade. Toda vez que as pistas aparentemente díspares se encaixavam em uma imagem coerente, Sunny sentia uma agradável emoção. Curiosamente, não importava se essa imagem se referia a algo importante ou completamente inútil. De fato, ele gostava mais de aprender sobre os pequenos detalhes da vida cotidiana que os habitantes da cidade antiga já tinham levado do que gostava de aprender sobre as possíveis origens da catástrofe que os havia cometido, apesar de o último estar diretamente relacionado à sua própria sobrevivência. Por exemplo, ele estava muito curioso para saber mais sobre a jovem sacerdotisa cujos aposentos particulares ele havia transformado em seu esconderijo secreto. As coisas que ela havia deixado para trás contavam muito sobre como as pessoas da cidade costumavam se vestir e pensar sobre o mundo, preenchendo sua imaginação com imagens coloridas de ruas movimentadas e catedrais solenes. Mas ainda não era o suficiente. Seu último projeto de exploração eram as ruínas de uma grande biblioteca. Claro, nenhum dos livros e pergaminhos havia sobrevivido aos milhares de anos na escuridão amaldiçoada. Felizmente, as pessoas que costumavam viver na cidade antes de sua queda gostavam muito de gravuras em pedra. Ele passava muito tempo estudando as esculturas de parede intactas, bem como fragmentos de afrescos sobreviventes. Um afresco, em particular, era especialmente grandioso e tentador, cobrindo todo o chão do salão principal da biblioteca. Infelizmente, estava quase completamente enterrado sob escombros. Sunny havia conseguido remover parte dele, mas a maioria dos pedaços do telhado desabado era muito pesada para ele levantar. Talvez a Santa de Pedra tivesse mais sorte. Era um plano adequado, mas, por algum motivo, Sunny sentia-se estranhamente relutante em voltar à exploração da biblioteca naquela noite em particular. O que mais posso fazer? Ele pulou do coluna de pedra e se aproximou do centurião carapaça morto para cortar um pouco de carne e os fragmentos de alma. Pensando bem, o local marcado no mapa grosseiro que ele havia encontrado no corpo do líder do estranho grupo de caçadores também não estava tão longe. Talvez ele pudesse dar uma olhada. Sunny balançou a cabeça veementemente. Não, o mapa deve ser falso de qualquer maneira. Certo, tentando suprimir o fogo insalubre de curiosidade que ardia em seu peito, Sunny se concentrou na tarefa em mãos. Depois que a carne e os fragmentos estavam em sua posse, no entanto, o desejo persistente de seguir o mapa retornou. E se não for falso, isso é ainda pior. Quem sabe que tipo de horror esses tolos estavam procurando? Certamente, não haveria nenhum tesouro ou segredos importantes escondidos ali. Essa coisa toda cheirava apenas a perigo. Na verdade, exalava algo sinistro, aterrorizante e absolutamente maligno. Sunny suspirou. Mas, honestamente, qual é o mal de dar uma olhadinha? É só uma olhada. O que pode acontecer de pior? Caminhando silenciosamente pelos escombros de pedra, Sunny se aproximou cautelosamente do local marcado no mapa. Por alguma estranha razão,
Poucas criaturas do pesadelo pareciam escolher essa parte remota da cidade como terreno de caça. Era como se fossem compelidas a evitar esse lugar. Pensando bem, esse fato por si só seria suficiente para afugentar Sunny. Em circunstâncias normais. Mas com a Santa de Pedra escondida em sua sombra, ele se sentia um pouco mais corajoso. Ele conseguiria fugir se algo acontecesse, pelo menos. Ao se aproximar de um grande edifício que já foi magnífico, Sunny escalou a parede desmoronada e se viu em um pátio escuro e isolado. No centro do pátio, havia um poço. Sua boca redonda se destacava como uma ferida aberta na pedra, preenchida apenas pelo vazio negro. O poço estava coberto com uma estranha e ornamentada grade de ferro. Deve pesar várias toneladas, pelo menos, como se alguém desesperadamente quisesse impedir que algo a erguesse e deixasse o poço aberto. Sunny engoliu em seco antes de se aproximar e olhar através da grade. O poço silencioso era tão profundo que ele não conseguia ver o fundo. Talvez não houvesse um. Pegando uma pequena pedra, Sunny a deixou cair. A boca negra do poço engoliu a pedra, fazendo-a desaparecer. Vários segundos se passaram, mas não houve som da pedra batendo em nada. Sunny estava quase pronto para tentar novamente, mas então, o poço falou. Uma voz melódica e estranhamente encantadora ecoou das profundezas escuras, enchendo os ouvidos de Sunny com doçura. Ah, um visitante! Ele cambaleou para trás, seus olhos se arregalaram de medo. Não! Não vou fazer isso! Sunny queria virar as costas e fugir, mas algo o impedia de seguir seu instinto. Ele sentiu que sair sem descobrir mais seria uma decisão errada. E a voz soava tão humana. Era como a voz de alguém que você gostaria de ter como amigo. Ele balançou a cabeça, libertando-se do devaneio. O que esses malditos estavam aprontando? O que estão fazendo lá naquele maldito castelo? Preciso avisar Nefis. Não, espera, preciso descobrir mais primeiro. Tentarei entender o que está acontecendo aqui, mas se houver algum sinal de perigo, eu fujo. Apertando os dentes, Sunny se forçou a ficar parado. Um momento depois, o poço sussurrou. Que maravilha! Eu não sou alimentado há muito tempo. Shadowslave, capítulo 114. Voz das Trevas. A voz encantadora vinha do poço em uma onda de ecos sussurrantes. Era suave e cativante, fluindo como uma melodia sedosa e tranquila. Parecia pertencer a um jovem, se meros humanos pudessem sequer possuir tal voz. Um ser divino lhe caberia mais. Ou um profano. Sunny, no entanto, não estava disposto a apreciar a textura suave e rica da voz. Ele estava coberto de suor frio. Os ecos sussurravam. Tempo. Em todo o tempo que passou na Costa Esquecida, Sunny havia conhecido apenas uma outra criatura capaz de imitar a fala humana. A memória desse encontro ainda o fazia tremer. A coisa que havia surgido das profundezas do mar escuro em um manto de névoa e roubado a voz de Cassie era, de longe, o ser mais aterrorizante que ele já havia conhecido. Ele nem mesmo queria lembrar do pavor absoluto que sentirá quando o enxame de vozes sussurrantes o cercara. Naquela noite, Sunny só conseguiu manter sua sanidade intacta graças ao aviso oportuno da garota cega. Ele havia sobrevivido ao encontro com a criatura que possuía uma voz humana mantendo os olhos firmemente fechados. E agora, aqui estava outra. Por que esses caçadores estavam procurando por esse antigo horror? Ele franziu a testa. Se algo sinistro estava se formando dentro do castelo, ele tinha que avisar a Estrela da Mudança. Mas ele não poderia fazer nada antes de estabelecer pelo menos algum entendimento de toda a situação. Foi por isso que Sunny se forçou a ficar parado, apesar de todos os instintos de seu corpo gritarem para ele fugir. O instinto nem sempre era o melhor conselheiro. Os humanos possuíam inteligência por uma razão. A fenda negra do poço se destacava à sua frente como um poço de escuridão. De repente, ele se sentiu incrivelmente grato pela grade ornamentada e imensamente pesada que mantinha o falante encantador aprisionado nas profundezas sem luz. Sunny lambeu os lábios e tentou recuperar a compostura. Pronto para invocar a Santa de Pedra e o fragmento da meia-noite a qualquer momento, ele deu um passo à frente e olhou novamente para o vazio escuro. Então, ele disse lentamente, um prazer conhecê-lo. Ele não conseguia acreditar que estava tentando se comunicar com o prisioneiro aterrorizante do poço, em vez de fugir sem olhar para trás. A vida estava realmente cheia de surpresas. Até o momento em que te dava a última, é claro. Uma risada suave ecoou do poço.
Depois que seu murmúrio melodioso desapareceu na escuridão do pátio isolado, a voz disse: "Oh, não, o prazer é meu." Os ecos sussurravam: "Meu, meu, meu." Sunny considerava suas próximas palavras com muito cuidado. Minha vida pode depender do que eu disser a seguir. Ele não pôde deixar de lembrar-se de antigos contos de fadas sobre terríveis monstros que gostavam de fazer charadas com crianças perdidas. Uma resposta errada e as crianças eram devoradas, nunca mais sendo vistas. Ele acabaria correndo perigo semelhante? Ainda não era tarde demais para voltar atrás. No entanto, antes que ele pudesse fazer sua pergunta ou tomar a decisão de recuar, a coisa no poço falou novamente. Disse: "Então, vocês vão me alimentar ou não? Sem ofender ninguém, mas ultimamente vocês estão bem atrasados. Já estou aqui sozinho há 3 dias. Ou vocês decidiram tentar algo novo?" Sunny piscou. O que? Aquilo não era exatamente o que ele esperava ouvir da boca de um mal antigo. A coisa parecia tão humana. Ele quase se sentiu tentado a acreditar que realmente era. "É assim que ele te pega, tolo." Sunny forçou-se a permanecer vigilante. O que ele sabia sobre como os males primordiais deveriam falar, afinal? Se fosse capaz de roubar o conhecimento da linguagem humana de sua cabeça, certamente seria capaz de roubar algumas outras coisas também. Enquanto Sunny tentava compreender o que estava acontecendo, alguns segundos se passaram. A voz esperou um pouco e depois retornou. "Ah, entendi. Então, estamos optando pela fome agora. Bem, tenho que dar crédito a vocês, esta é a melhor ideia até agora. Infelizmente, não vai funcionar. Vocês sabem que tipo de dietas nós, estagiários, temos que seguir para estrear? Acho que não. Na verdade, tenho que agradecer a vocês. Esta é uma ótima oportunidade para trabalhar no meu IMC." Os ecos sussurravam. "IMC, IMC, IMC. Espera, o quê?" Sunny encarou o poço, atônito. Seu olho tremia. Não me diga que há realmente apenas algum cara sentado no fundo desse maldito poço." Sentindo como se o mundo de repente parasse de fazer sentido, ele esfregou as têmporas e perguntou em tom estranho: "Quem é você?" O poço ficou em silêncio. Sunny tentou lembrar o que a voz encantadora havia dito antes. Algo sobre não ser alimentado há muito tempo. Certamente soou sinistro e assustador no momento, mas se ele olhasse de um ângulo diferente, se o grupo de caçadores que ele atraiu para a morte estivesse a caminho de entregar comida a um prisioneiro, isso explicaria por que o coitado teve que pular algumas refeições. Mas por que eles manteriam alguém preso nesta área remota das ruínas? Enquanto isso, a voz falou novamente. Desta vez, sou tensa. "Espere, você não é um dos, você não é... deuses." Sunny cobriu o rosto com a mão, percebendo o que ia acontecer a seguir. "Oh, deuses! Não é um humano, céus, vou morrer. Aqueles malditos tolos finalmente me mataram." Da perspectiva de um adormecido trancado dentro de um poço no meio das ruínas, apenas 2 tipos de seres poderiam vir aqui para encontrá-lo, ou seus captores ou criaturas do pesadelo. Sunny revelou que ele não era um dos captores ao fazer sua última pergunta, o que deixou apenas uma outra possibilidade. O fato de ele ter vindo até o poço durante a noite, sozinho, e não usar nada para iluminar o caminho, apenas facilitou a conclusão. "Espere, ele fala, ó, deuses. Eu só ouvi falar de uma outra criatura na costa esquecida que pode imitar a fala humana. Não, não, não. Não assim, droga. Ele realmente tem uma voz bonita. É linda até mesmo quando cheia de desespero. O quê? É apenas uma voz. Por que estou tão encantado com Ele estava tão desesperado para ouvir uma voz humana? Por quê? Ele estava se saindo bem sozinho. Ótimo, até. Melhor do que nunca. Concentre-se na tarefa. Mas qual era exatamente a tarefa? Sunny nunca esperou encontrar um humano no final do mapa rudimentar. O que ele deveria fazer agora? Acho que o primeiro passo seria descobrir quem é o cara no poço e como ele chegou lá. Depois, posso decidir o que fazer com ele, ou se devo fazer algo. Mas aí estava o problema. Primeiro, Sunny tinha que convencer o jovem no poço de que ele também era humano. Sunny lançou um olhar para sua sombra, sentindo-se um pouco impotente. A sombra estava curvada, segurando a barriga. Os ombros tremiam. Shadowslave,
Capítulo 115. Nigringari. Sunny realmente podia entender o quão ruim a situação parecia do ponto de vista do jovem com uma bela voz. A única coisa que poderia ser pior do que se aproximar de um poço escuro e aterrorizante enquanto pensava que havia uma criatura antiga e completamente maligna escondida dentro dele era estar trancado dentro desse poço escuro e aterrorizante enquanto pensava que alguma coisa abominável estava olhando para você lá de cima. Pelo menos Sunny tinha chance de escapar se as coisas ficassem realmente ruins. O coitado do poço literalmente não tinha para onde fugir. Claro, ainda havia a possibilidade de que tudo isso fosse apenas um ato astuto executado por algum monstro incrivelmente horrível. Sunny tinha que ter isso em mente enquanto explorava outra teoria. Então, se ele é realmente humano, como faço para fazê-lo acreditar que eu não sou um monstro? Essa não era uma tarefa muito simples para Sunny. Ele nunca tinha sido bom em se comunicar com as pessoas em primeiro lugar, e 3 meses de isolamento completo não facilitaram as coisas. Na verdade, pioraram tudo. Agora, até mesmo Sunny às vezes se sentia desconfortável ao conversar consigo mesmo. O que a Cassie diria? Ele pigarreou. Você é um humano? Eu também sou. Sou um humano também. Nós dois somos humanos. Ótimo trabalho, idiota. Após essa tentativa abominável, Sunny não ficaria surpreso ao descobrir que ele não era, de fato, um humano. Quem fala assim? O jovem no poço ficou em silêncio. Então, ele disse silenciosamente, definitivamente acabou para mim. Bem, eu tive uma boa jornada, eu acho. Sunny suspirou pesadamente. Pare de entrar em pânico, seu idiota. Eu realmente sou um humano. O dono da voz encantadora riu. Por favor, me perdoe se eu não acreditar em você. Ele estava usando pronomes de tratamento respeitosos, como se reconhecesse Sunny como um ancião. O que era lógico, já que ele acreditava que ele fosse um horror cósmico. Um horror cósmico tecnicamente contaria como um ancião, levando tudo em consideração. Sunny gemeu interiormente. Por que você está usando pronomes de tratamento? Aposto que sou mais jovem que você. O jovem preso no poço hesitou. Espere, você realmente é um humano? Sunny sorriu animado, sentindo que estava progredindo. Sim. Eu realmente sou. A voz retornou alguns segundos depois. Como você está aqui sozinho e no meio da noite? Você também não parece ter nenhuma fonte de luz consigo. Por favor, não fique bravo, senhor monstro, mas isso não é exatamente algo que um humano seria capaz de fazer. Talvez você devesse trabalhar mais na sua história na próxima vez que sair para devorar almas inocentes? Só um conselho amigável. Sunny suspirou. Muito engraçado. Eu consigo andar pela cidade à noite porque meu aspecto me permite me esconder na escuridão. Eu também posso enxergar através dela. Como você acabou neste poço, afinal? O jovem demorou um pouco antes de responder. Como alguém geralmente acaba nessas situações? Um grupo de bandidos decidiu me extorquir pelas minhas memórias. Eu recusei educadamente, e cá estamos. Eles me mantêm aqui há algumas semanas, tentando todos os tipos de métodos para me fazer transferir as memórias para eles. Mas devo dizer que as tentativas deles foram muito desajeitadas. Em termos de saber como aterrorizar pessoas, esses sujeitos nem se comparam aos mais preguiçosos dos Sazains. Sunny não sabia o que era um Sazain, então ele simplesmente assumiu que era algum tipo de criatura do pesadelo horrivelmente maligna. O resto da história era um pouco mais fácil de acreditar. Claro, levaria um tipo muito especial de tolo para escolher as ruínas, de todos os lugares, para manter um prisioneiro, mas os bandidos não eram conhecidos por sua inteligência. Além disso, o plano deles parecia ter funcionado muito bem até o momento em que tiveram o azar de esbarrar em Sunny. Bem, agora ele sabia do que se tratava toda essa situação. Apenas alguns negócios humanos maçantes. Que decepcionante. Nephis e Cassie também não estavam em perigo, pelo menos não em relação a essa confusão. O mistério estava resolvido. Ele havia desperdiçado uma noite inteira com essa bobagem. Entendi. Bem, adeus. Com um suspiro aborrecido, Sunny virou-se e começou a se afastar. No entanto, o dono da bela voz o deteve. Espere. Espere. Você é mesmo humano? Sunny fez uma careta. Eu sou. Eu já te disse. O jovem preso no poço perguntou apressadamente. Você pode me tirar daqui? Acho que esses caras não voltam hoje à noite.
Se você me ajudar a escapar, farei valer a pena. Sunny coçou a nuca e franziu a testa. De que maneira? Após uma breve pausa, a voz encantadora retornou novamente, desta vez um pouco hesitante. Bem, você pode não saber disso, mas eu sou uma pessoa bastante rica. Tenho um esconderijo inteiro de fragmentos de alma no castelo. Alguns até diriam que tenho uma pequena fortuna. Metade dela é sua se você me tirar deste buraco. São pelo menos 10 fragmentos. De repente, Sunny teve uma ideia. Claro, ele não precisava dos 10 fragmentos que o jovem estava oferecendo. O fato de ele ter esses fragmentos, no entanto, isso era potencialmente muito útil. Se ele quisesse evitar a tensão desnecessária ao comprar memórias com seu tesouro de fragmentos de alma, precisaria de um intermediário adequado. Um adormecido com muitos fragmentos próprios, ainda mais endividado com Sunny, era um candidato perfeito. Ele sorriu. As pessoas sabem que você tem uma fortuna? O jovem respondeu, com um pouco de surpresa na voz. Elas, sabem? Sim, eu acho que sim. Sou conhecido por gastar bastante de vez em quando. Com o entretenimento, assim como, algumas outras coisas. Sou um patrono das artes, pode-se dizer. Perfeito, então ninguém ficaria surpreso se ele começasse a gastar fragmentos em memórias de repente. No entanto, havia um pequeno problema. Sunny poderia remover a grade, mas não tinha como ajudar o pobre rapaz a sair daquele poço inimaginavelmente profundo. Mesmo se ele usasse o espinho espreitador, duvidava que o fio invisível alcançaria tão longe. Seu comprimento máximo não era tão impressionante, e ele certamente não iria entrar no poço assustador ele mesmo. Além disso, ele ainda tinha um pouco de suspeita sobre a identidade do jovem encantador. Ele estava quase certo de que ele era humano, mas o pequeno restante de dúvida era suficiente para fazer sua paranoia soar o alarme. Depois de hesitar por um tempo, Sunny perguntou, qual é o seu nome? A voz melódica respondeu, é Kai. Sunny suspirou. Bem, Kai, não sei como te dizer isso, mas a menos que você possa voar, não conseguirei te ajudar a escapar. O jovem ficou em silêncio. Após uma longa pausa permeada de silêncio mortal, ele então disse, num tom estranho, eu posso. Sunny piscou. O quê? Ele ouviu errado? Não, isso era improvável. Talvez Kai estivesse apenas disposto a dizer qualquer coisa em sua desesperança para escapar. O prisioneiro do poço riu. Eu posso voar. Essa é a minha habilidade de aspecto.